Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Chegamos a mais uma série, do Alimento Diário. Embora continuamos com o mesmo livro, que é o livro de Gênesis, e a partir dessa semana nós demos início a essa nova série, que traz por título Transformados para Reinar. Gênesis, Transformados para Reinar. E esse é o primeiro volume dessa nova série, que traz por título, que é o título da mensagem de hoje, Jacó, a necessidade de transformação. Amém? Vamos repetir? Jacó, a necessidade de transformação. Aleluia. Irmãos, e as mensagens, elas vêm numa sequência. Por ser o mesmo livro, essa mensagem é de número 37. Então, é sequência, do capítulo, nós vamos ver hoje o capítulo 28, do livro de Gênesis. Então, semana passada, vimos o capítulo 27. E falando que Jacó, ele logrou a bênção, de seu pai, de Isaac, seu pai. E no Alimento Diário, na segunda-feira, ele trouxe um assunto, recordou um assunto muito importante, que já tínhamos visto, que fala sobre a questão das águas vivas. As fontes de águas vivas. Irmãos, essa é a nossa necessidade. O irmão Pedro tem falado muito, a questão dessas fontes de águas vivas. Por quê? Essas águas vivas tipificam o quê, irmão? A palavra de Deus. A palavra profética. A palavra fresca. A qual nós necessitamos. Ele cita o Salmo 42, lá fala da corça. A corça, ela suspira pelas águas. Esse suspirar deve ser, irmãos, nós temos que reconhecer que esse suspirar é a nossa necessidade. E muitas vezes nós não reconhecemos isso, O quanto nós precisamos desta palavra. Então a corça, por que ela suspira? Porque ela necessita. Ela sabe da necessidade dela. E muitas vezes nós esquecemos dessa necessidade, irmão. Nós deixamos de lado. Porque sem a palavra, irmão, nós nada podemos. Sem a palavra, não há essa transformação que Deus tanto almeja em cada um de nós. Então a corça ali, ela sabe, porque se ela ficar sem água, algo terrível vai acontecer com ela. Ela vai ser uma presa fácil. Ali já foi explicado para nós que ela não consegue transpirar, Ela precisa de tomar muita água fresca. E assim é a nossa necessidade, irmão. O inimigo está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Se nós não tomarmos muita água fresca, se nós não entrarmos muito na palavra, irmão, nós vamos ser tragados por esse mundo. As pressões do mundo, o inimigo está sempre ao nosso derredor querendo nos tragar. Então, a nossa urgente necessidade é essa palavra viva. E nós vimos que essa palavra, ela não é uma palavra doutrinária, é a palavra viva. Nós temos o alimento diário, temos a Bíblia, temos a imersão. Há pouco nós fizemos o grito de guerra. Irmão, são palavras vivas que o Senhor tem nos dado. Todo dia nós temos palavra viva, temos palavra fresca. Mas aí nós temos que ver a nossa urgente necessidade. Nós temos que despertar que nós precisamos dessa palavra. Porque é a única que pode nos salvar, E foi mostrado, também no início do Alimento Diário da semana, mostrado a questão de Berseba, Berseba, que significa um pacto que foi feito ali entre Abraão e Abimeleque. Então, essa fonte ali em Berseba significa fonte de águas vivas, fonte de águas correntes. Então, Abraão, ele lutou para cavar aquele poço, depois os servos de Abimeleque entulharam, mas depois eles tomaram os poços, depois eles entraram em um novo consenso e aquele poço foi restaurado para Abraão. E depois também Isaac aconteceu a mesma coisa. Irmãos, o inimigo quer entulhar os nossos poços. Nós vimos nas mensagens passadas que ele faz isso todos os dias, querendo entulhar. Mas todo dia nós temos que cavar. Nós podemos cavar, irmão, porque a palavra está disponível para nós, Graças a Deus por isso. Senhor Jesus. E vamos ver então Gênesis 28. Os irmãos da condução já leu alguns versículos, Mas vamos começar Gênesis 28. A partir do versículo, queria ler de 1 ao 5 para os irmãos,
para a gente ter um... Amém? Gênesis 28, a partir do versículo 1. Isaac, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. 5 também. Aleluia. Senhor Jesus. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então, semana passada, né, o Rogério compartilhou com nós sobre Jacó, e ele falou também bastante sobre Esaú. Esaú, irmãos, ele desprezou, né, a primogenitura. E nós vimos que Deus escolheu Jacó por essa causa. Em Romanos 9:13 fala que Deus amou a Jacó. É uma citação de Malaquias, né? Capítulo 1, versículo 2 e 3. Lá fala que Deus amou a Jacó. Por que Deus amou a Jacó, irmão? Senhor Jesus, por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu cada um de nós, irmão? Por que Deus me amou? Nós cantamos o hino, né, no início, no primeiro hino, né? Falou que Ele simplesmente me amou. Pecador como sou. Mas na última mensagem, né, que o Rogério compartilhou, mostrou, o capítulo 27 mostrou que Esaú, ele desprezou, né, ele não dava valor àquilo que Deus, né, tinha prometido a Abraão. As promessas feitas a Abraão, seu avô, né? Esaú não valorizou isso. Mas Jacó, pelo contrário, né, Jacó amava o direito de primogenitura, a ponto de trapacear para conquistar, né, esse direito. Somente de ouvir falar, né, eu creio que Isaac falou para ele, né, das promessas feitas a Abraão. Então, ali despertou no coração dele um desejo de buscar essa primogenitura e as bênçãos, né, das promessas que Deus tinha feito a seu avô, né, e a seu pai. Então, irmão, por que Deus nos amou? Não é por que Deus amou a Jacó? Né? Eu fico me perguntando, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, né? E o mais difícil era eu. Por que Deus me amou, né? Assim, os meus irmãos mais velhos falam, né, que eu era um dos mais difíceis. Mas por que Deus me amou? Por que Deus me escolheu? Né? Então, irmãos, isso é para nós considerarmos, né? Então, se Ele me amou, é porque Ele viu algo em mim. Né? Se Ele te amou, fala para o seu irmão do seu lado. Se Deus te amou, irmão, é porque Deus viu algo em você. É porque você ama o direito de primogenitura. Foi por isso que Ele te escolheu. Aleluia. Mas então, irmão, Jacó amava esse direito de primogenitura. Só que Jacó, para receber essas bênçãos, essas promessas, ele ainda não estava qualificado, não é mesmo? Ele precisava passar por um processo. Aí vem o capítulo 28, né? Que eu até queria falar algo para... Quando nós recebemos o Senhor, né? Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Senhor para dentro de nós, invocamos o nome dEle, né? O dia da minha salvação. Então, a partir daquele momento, Deus entrou para dentro de mim. Então, Deus, a partir daquele momento, Deus assume um compromisso conosco, irmãos. Que é o quê? Nos transformar. Né? Por quê?
É o título da mensagem dessa noite, né? A necessidade de transformação. Irmão, do jeito que eu estou hoje, eu não vou conseguir alcançar todas as promessas de Deus. Eu preciso ser transformado, né? Eu preciso ser lavado pela água da palavra, né? A palavra precisa tirar as pontas que ainda há em mim, né? As arestas que há em cada um de nós. Então eu preciso de transformação. Então a partir do momento que Deus começou aquela boa obra em nós, né? E que há de completar, né? Igual Paulo fala, então aí começa um processo. E Jacó não foi diferente, né? Então a partir do versículo 28, ele pensou que tinha conquistado uma coisa muito boa, e tinha, na verdade, né? Mas aí começa, né, a luta, né, a transformação que Deus começou a fazer na vida dele, mais profunda, né? Ali Deus começou a trabalhar, né? Então o primeiro passo foi ele sair de casa, né? Ali por intermédio da sua mãe, né? Seu pai abençoou ele, falou: ó, vai para Padã, não procura, né, entre nós esposa para si, mas vai até Padã. E se a gente ler, né, eu não queria gastar muito tempo com Esaú, mas Esaú, assim que ficou sabendo que tinha perdido a bênção, o que ele fez? Ele tomou mais 2 filhas dos ismaelitas, descendentes de Ismael, né? Então, tá vendo como o coração de Esaú era totalmente contrário de Jacó? Jacó obedeceu o pai, a sua mãe e seu pai, e foi procurar uma esposa dentre o seu tio. Mas Esaú, como ele era contrário à vontade de Deus, irmão, ele já tinha 2 esposas, no final do capítulo 27 fala que ele já tinha tomado 2 esposas, e agora ele pegou mais 2, para pirraçar mesmo, né? Porque, e o sofrimento de Rebeca, né? Rebeca, a esposa a mãe dele, era por causa das filhas de Et, que estava causando muito sofrimento. Depois os irmãos lêem, no finalzinho do versículo 27, aí ela fala que ela estava sofrendo por causa das suas, né, dessas mulheres de Esaú. Então, irmão, a obediência, né, a palavra, as promessas, tá vendo? Tudo Deus vê como Jacó amava a vontade de Deus. Então, no Alimento Diário falou muito sobre a vontade de Deus, né? Então, hoje, irmão, nós estamos vivendo a vida da igreja. Deus me escolheu. Mas qual que é a vontade de Deus? No Alimento Diário falou que a vontade de Deus é a coisa... Eu queria até ler para os irmãos. Senhor Jesus, no Alimento Diário, né, para ser fiel aqui. Oh, Senhor Jesus. É na terça-feira do Alimento Diário, tem uma frase aqui que nós temos que... É na terça, não, é na quarta. Na página 9, finalzinho da página 9, fala assim: em todo o universo, não há nada mais forte do que a vontade de Deus. Ele tem uma vontade, e essa deve ser realizada, a despeito de sermos contrários ou favorável a ela. Ele fará sua vontade se realizar. O melhor é sermos a favor, pois, do contrário, seremos como Esaú. Valorizemos o que Deus valoriza. Valorizemos sua vontade. E a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas. E principalmente, o cabeça da igreja. Se nosso propósito de vida coincidir com a vontade de Deus, teremos bênção por toda a nossa vida. Irmão, se o nosso propósito de vida coincidir com a vontade de Deus, teremos bênção por toda a nossa vida. Mas se o propósito de nossa vida for outro, mesmo com muita luta, tudo será em vão, ainda que pela misericórdia de Deus retomemos a sua vontade. Mas teremos perdido muito tempo. Irmãos, então, eu estava olhando esse verbo aqui fala, se o nosso propósito coincidir com a vontade de Deus, teremos bênção por toda a nossa vida. Irmão, o que é coincidir? Eu estava olhando o significado desse verbo, né? Ele é muito significativo. Coincidir, né? Eu achei vários significados, fala lá assim, ó. Acontecer ao mesmo tempo, concordar em opinião, corresponder perfeitamente. Né? Então, o que é coincidir?
é o meu propósito coincidir com a vontade de Deus, né? Ao mesmo tempo. Irmão, qual que é o nosso pensamento? O provérbio fala que o nosso coração, né, ele tem vários propósitos, né? Até cita Provérbios 19, né? Lá fala que o nosso coração ele tem vários propósitos, mas o propósito de Deus é que tem que prevalecer, irmão. Não é o nosso propósito. Então, o nosso propósito de vida tem que coincidir com o propósito de Deus. Porque aí nós vamos ter bênção a nossa vida toda. Irmão, você quer ser abençoado a vida toda? Né? Você quer ser abençoado? Então, o seu propósito de vida tem que coincidir com o propósito de Deus. Tem que ser para fazer a vontade de Deus na terra. Irmão, mais nada interessa para Deus. Né? Aqui fala que a vontade dele vai ser feita, vai ser realizada. Por isso que nós temos que agarrar a palavra, irmão. Por isso que a palavra tem que nos transformar. Nós temos que estar, né, alinhado, né, lado a lado com a palavra. Porque é a palavra que vai nos mostrar esse propósito de Deus. Né, que vai nos desvencilhando, vai nos dando revelação, vai nos mostrando dia a dia, né? Dia a dia o Senhor vai nos falando, vai nos mostrando qual que é a vontade dele para a nossa vida. Tem coisa, irmão, que a gente planeja, a gente fala, não, é isso que Deus quer, né? Mas quando vai acontecendo, a gente vê que não é aquilo que Deus quer. Né? Deus quer algo diferente para a nossa vida. E Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, irmão. Muitas vezes eu penso que eu sei, mas na verdade é Deus que sabe. Porque Ele vê lá na frente, né? Ele vê a obra concluída em nós, irmão. Né? Então nós temos que coincidir, né? O nosso propósito de vida, tudo que vamos fazer, irmão, nós temos que ir diante do Senhor, né? Para ver se está coincidindo, né? Ver se está lado a lado com a vontade de Deus, né? Porque senão nós vamos dar cabeçada, irmão. Nós vamos bater cabeça em vão, né? Aqui fala no alimento diário que a misericórdia do Senhor, talvez depois a gente podemos arrepender e voltar. Mas aí nós vamos ter perdido tempo. Né? Quanto tempo a gente perde, né? Com situações na nossa vida que a gente pensa que a gente dá conta de resolver, mas não dá. Né? Mas a hora que você entrega para o Senhor, você confessa para o Senhor, a palavra te ilumina, aí sim. Né? Então nós temos que amar a primogenitura, né? Amar o que Deus ama, para que nós não perdamos tempo. Efésios, queria ler Efésios 1. Lá tem um ponto forte sobre a vontade de Deus. Efésios 1, 11. Os irmãos que achar, pode ler. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmão, ele não faz algumas coisas. Que fala que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Então por isso nós temos que estar atento, né? À vontade de Deus, amar o que Deus ama, né? Para que nós não perdamos tempo. Amém? Senhor Jesus. Deixa eu avançar, porque o tempo está avançando. Aleluia. Então, irmão, Jacó, a partir do versículo 6, aí já vai falar de Esaú, mas eu queria ler a partir do 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras ao lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. Aleluia. Então, irmão, Jacó, ele amava a primogenitura. Então ele saiu, né, baseado nesse encargo que ele tinha, nesse amor que ele tinha, o que Deus, nas promessas feitas a seu avô Abraão, né? Então ele saiu. Mas ali, imagina, irmão, ele já era um jovem bem maduro, né? Já tinha seus 40 anos, né? Mas ali criado ali na tenda, a Bíblia fala que ele foi criado na tenda de sua mãe, né? Então imagina, ele saiu para um lugar que ele não conhecia, né? E o caminho era o deserto. Ele tinha o deserto pela frente. Então, irmãos, não é fácil. Mas não tinha como ele voltar. Por quê?
O motivo dele ter saído, por um lado, foi amor à primogenitura, né, que causou, né, porque ele recebeu a bênção do pai dele. Mas, por outro, o seu irmão queria matar. Então, ele não podia voltar. Então, ele ficou meio que cercado, né, meio que forçado. Eu estava considerando, irmão, não sei se os irmãos já passaram por essa experiência. Tem hora que não dá uma vontade de... Quando acontece a situação na nossa vida, não dá vontade de desistir? Não é? Mas tem como a gente voltar, irmão? Não tem mais, irmão. Né? Então Jacó, ele ficou meio que pressionado, ele não podia voltar, né? Porque Esaú queria matar ele. Estava esperando uma ocasião, esperando o pai dele falecer para, né, concluir aquele homicídio. Então ele tinha que seguir em frente. Né? Então Deus deu um encargo para ele, mas ele tinha que seguir em frente. E assim, irmãos, é cada um de nós. Hoje nós estamos no final da era, não é mesmo? O Senhor está voltando, irmão. E por isso que Ele quer nos transformar. Então não tem como mais nós voltar. Nós já estamos no barco, nós já estamos nessa carreira, né? Nós amamos a primogenitura, o Senhor já nos deu a visão da igreja, né? E então nós temos que avançar. Nós não podemos desanimar. É crer na palavra, receber a palavra e avançar. Amém? Senhor Jesus. Então deixa eu continuar a leitura aqui. O versículo 11 fala que ele deitou ali mesmo para dormir. E o 12 fala assim: e sonhou, exposta na terra, uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Senhor Jesus. 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Senhor Jesus. Então, irmão, ele chegou a certo lugar, ele passou a noite ali, pois já era sol posto, né? Então ele tomou uma pedra. E nós sabemos, né, vimos no elemento diário que essa pedra, ela tipifica, né, o próprio Cristo. Então ele tomou a pedra e fez ela de travesseiro. Então aquele Jacó que estava acostumado na tenda da mãe aqui, ele não tinha nada, irmão. Né? Ele pegou uma pedra ali no deserto e fez ela de travesseiro. Irmão, reflete a cada um de nós. Nós também estávamos no deserto, no mundo, e nós não tínhamos nada. Mas, de repente, o Senhor apareceu para nós, irmão. Aleluia! Então, nós tomamos esse Senhor. Mesmo que seja para melhorar a nossa vida, mas nós aceitamos o Senhor Jesus. Né? Nós fizemos o Senhor como um travesseiro. Mas, irmãos, mas o Senhor quer mais de nós. Né? Ele não quer apenas nos salvar. Né? Ele não quer apenas nos encher, mudar a nossa vida para melhor. Mas Ele quer que nós sejamos pessoas responsáveis. Né? Ele quer que sejamos uma coluna. Né? E a gente, depois a gente vai continuar lendo. Então, aqui é muito representativo, irmão. Essa pedra, ela representa Cristo. Né? Pedro fala que Cristo é a pedra angular, a pedra de edificação. Então, Jacó aqui, irmão, ele teve um sonho que foi uma revelação muito forte para ele. Né? Foi algo, né, para mudar a vida dele. Então, aqui o Senhor apareceu para ele. Então, ele viu que aqui Deus queria algo mais dele. Não era só apenas as bênçãos, né? Mas Deus queria edificar a casa de Deus. Né? Então, ele viu que aquele lugar era um lugar santo. Né? Então, o sonho foi uma revelação, irmão. Então, hoje, irmãos, nós vivemos a vida da igreja, não pode ser apenas para buscar as bênçãos, para buscar uma melhora na minha vida. Irmãos, nós temos que ver algo. O Senhor precisa aparecer para nós. Nós temos que ver o Deus da glória. O Deus da glória precisa aparecer para mim, precisa aparecer para cada um de nós, irmão. Irmão, o Senhor tem aparecido para você? Né? Qual que é a vontade de Deus, irmão? É edificar a igreja. É trazer o Senhor de volta. É alcançar a cidade, né? Conquistar cada cidade. Alcançar a terra, toda a terra, irmão. Aqui a gente viu, né, que a bênção de Abraão é para toda a terra, irmão. Não é apenas para mim, para a cidade de Itaúna, para o meu bairro, para a minha rua, irmãos, mas é para toda a terra. É para isso que ele precisa de nós. É para alcançar a terra.
Então o Senhor precisa aparecer para mim, né? O Senhor precisa revelar para mim, né? Por meio da palavra. Então Jacó aqui, ele recebeu revelação, né? Isso mexeu com ele, né? Mexeu com a vida dele, mudou a vida dele, irmão. Como precisa mudar a nossa todo dia, né? Todo dia que vemos o Senhor, isso precisa mudar a nossa vida. A nossa maneira de buscar o Senhor, a nossa maneira de viver a vida da igreja, irmãos, tem que ser novo. Ó Senhor Jesus. Amém? Então aqui fala da casa de Deus, a porta do céu. Aí fala da escada, né? A escada também tipifica Cristo. E aqui fala que essa escada, irmão, os anjos de Deus subiam e desciam. Então essa escada, ela estava posta na terra, mas o topo dela atingia o céu. E nós sabemos que essa escada é Cristo, né? Cristo, ele é a escada que nos levou para o céu, né? Ele teve um viver humano, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito da vida e nos deu acesso ao céu. Então hoje nós podemos fazer a vontade de Deus por meio de Cristo. Então nós temos que receber essa revelação. Em Mateus 16, o Senhor perguntou aos seus discípulos, né? Quem diz o povo, seu filho de Deus, filho do homem? Aí uns falaram, uns é os profetas, ou alguns dos profetas, Elias, né? Mas aí o Senhor foi mais à frente. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro teve revelação. Assim como Jacó teve revelação, Deus, né, revelou para Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E logo em seguida o Senhor fala da edificação da igreja, irmão. Então hoje o Senhor precisa de edificar a igreja, mas Ele precisa de pessoas transformadas. Então Jacó aqui, irmão, é um tipo de cada um de nós. Nós somos o Jacó de hoje, que precisa de quê? De transformação. Irmão, vamos falar, eu preciso de transformação? Eu preciso de transformação. Aleluia! Irmão, e sabemos que essa transformação é somente por meio da palavra de Deus. Irmão, para que eu preciso de transformação? Para edificar a igreja, para edificar a casa de Deus. No meio cristão, né, eles têm Cristo apenas como travesseiro. Não é criticando, irmão, né, porque procura só bênção. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos a bênção, mas o Senhor quer fazer de nós colunas. Coluna da casa de Deus. 1 Timóteo 3,15, né, lá fala que, Paulo falando para Timóteo, que ele precisava ver como permanecer na igreja, que é a casa de Deus. Coluna e base da verdade, que é a igreja do Deus vivo. Então é a mesma revelação que Jacó teve aqui, irmãos. Então nós precisamos saber, irmão, que a igreja é a casa do Deus vivo. Isso precisa ficar revelado para nós, irmão. Porque aí nós vamos saber como viver a vida da igreja, como servir na igreja. Irmão, e a melhor maneira de sermos transformados é servindo na igreja, né? A maioria dos irmãos estão envolvidos no serviço. Porque nas reuniões, eu sento perto do irmão, então, amém, irmão, dá até um abraço no irmão, cumprimenta, né? Mas no serviço é diferente, não é mesmo? No serviço tem mais tempo junto, mais contato. Então, por isso eu preciso servir. É no serviço que eu sou transformado, né? É no serviço que eu conheço como que o irmão de fato é. Vai para a cidade, vai para a expansão, vai para o TCI, né? O irmão pensa diferente. Nós estamos tendo experiência em Carmo Cajuru, né? Uns irmãos me convidaram para ir, né? Mas aí você começa a conviver mais com o irmão, né? Tem opiniões diferentes. Aí que o Senhor vai trabalhando, irmão, né? Aí o Senhor vai tirando as pontas, né? Aí precisa de vida, precisa da palavra, né? Precisa da unção ali para transformar. E vai tirando as pontas, aí você vai conhecendo os irmãos, o irmão te contraria, você contraria o irmão, e vai avançando, né? E o Senhor vai dando graça, e você vai avançando. E a igreja vai sendo edificada. Então a necessidade urgente de transformação é para edificar a casa de Deus. Amém? Deixa eu só ler mais alguns versículos aqui. Senhor Jesus, aleluia. Versículo 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aleluia. Então, irmãos, esse versículo aqui eu desfrutei muito dele. Tem uma citação de Hebreus, né? Hebreus 13:15 fala que o Senhor não nos desampara. Graças a Deus, irmão. O Senhor não me desampara.
Irmão, Jacó estava, né, no deserto ali. Depois, semana que vem, nós vamos continuar vendo sobre Jacó. Ele vai para a casa de Labão, é mais aperfeiçoado ainda, né? Mas ali no deserto, irmão, sozinho, longe da casa do pai e da mãe. Irmão, mas o Senhor falou para ele que não ia desamparar, irmão. Que encorajamento, irmão. Irmãos, isso é para nós hoje, irmão. O Senhor não te desampara. Por mais luta que você esteja passando, irmão. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor tem uma promessa. Ele não te desampara, irmão. Né? Louvado seja o Senhor por isso, irmão. O Senhor está conosco. Né? Ele dá aprovação, mas Ele está comigo. Ele não me desampara, irmão. Isso é motivo de nós nos alegrarmos e avançar, irmão. Né? Não desanimar, avançar, porque o Senhor está comigo. Amém? Depois, irmãos, leia Hebreus 13, 5, né, para ser mais encorajado ainda. Em versículo 16 fala assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Versículo 18. Vou ler aqui por causa... Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aleluia. Irmão, aqui Jacó, mais rápido que pôde, né? A hora que ele acordou de manhã cedo, ele pegou aquela pedra. Irmão, quando nós temos uma visão da vontade de Deus na nossa vida, né? Quando temos uma visão da obra de Deus, o que Deus quer fazer realmente nessa terra, irmão, a nossa reação é positiva. Né? Aqui Jacó teve uma reação no outro dia de manhã, assim que ele acordou, o que ele pegou? A pedra tipifica o quê, irmão? Cristo, né? Mas aqui a pedra já tinha outra função, já não era mais travesseiro. Travesseiro é para quê? É para conforto, não é mesmo? Mas aqui ele põe essa pedra como uma coluna, né? Ele ergue essa pedra. Então, trazendo para nós, né? Deus hoje quer que nós sejamos o quê? Colunas na igreja, irmão. Né? Coluna no serviço da igreja, coluna na expansão, os jovens, os adolescentes, né? Os capitães, agora os valentes de Davi, né? Tem agarrado, né, o serviço da igreja, né, irmãos? É isso que Deus quer, irmão. Nós temos que despertar do sono, né? Temos que ter a revelação, mas temos que despertar do sono e ter uma reação, que é nos tornar coluna. Irmão, não fuja dessa responsabilidade. Né? Agarra aquilo que o Senhor está te dando. Se o Senhor te chamou para servir em um serviço, irmão, seja simples, agarra aquilo que Deus te colocou. Né? Seja uma coluna naquele serviço. Né? Se Ele te mandou para uma cidade, por mais difícil que seja a cidade, né? Às vezes você chega numa cidade, os irmãos não reagem, né? Aquele desânimo, você vai sair para fazer comportagem, não acontece nada. Irmão, persevera. O Senhor te colocou ali porque Ele tem um propósito ali. Né? Seja simples. Né, seja uma coluna ali naquela cidade, né? Ou mesmo o seu GFCM, qualquer serviço que o Senhor te colocou, irmão, qualquer comissão que o Senhor te deu, seja uma coluna, irmão. É isso que o Senhor precisa, né? Então o Senhor hoje está nos dando a palavra para nos transformar, mas Ele quer que sejamos essas colunas. Irmãos que agarram, sejam simples, estejam dispostos a pagar o preço. Né? Amar a primogenitura é isso, irmão. Está disposto a pagar, né? Fazer a vontade de Deus. Amar o que Deus ama. Irmãos, o que Deus ama? É as pessoas. Né? É a pregação do Evangelho. É a comportagem. É o TCI saindo de cidade em cidade, né? De bairro em bairro, de rua em rua, e fazendo a comportagem. Né? Levando os nossos adolescentes, levando os capitães. Irmão, tem vaga para todos. Tem vaga para cada um de nós. Né? Todos nós podemos funcionar. Amém? Senhor Jesus. Deus conta com você. Amém? Eu queria ler para fechar aqui, né? Apocalipse 21. Que é o objetivo de Deus, né? É o objetivo de Deus. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Senhor Jesus.
Amém. Embora aqui está falando da Nova Jerusalém, né? Nós almejamos o reino, mas aqui já é a consumação, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aleluia. E o 3 também. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, isso aqui nós sabemos que um dia vai ser consumado. Mas hoje Deus conta com cada um de nós. Deus conta com você. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus conta com você. Aleluia. Deus conta com você. Amém. Eu queria fazer uma oração, abençoando os irmãos. Amém. Todos que estão nos assistindo. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, reconhecemos a nossa condição, a nossa necessidade de transformação. Senhor, assim como Jacó, o Senhor transformou a vida de Jacó, transforma a vida de cada um de nós. Senhor, queremos avançar,